Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de concordância nominal, tá certo? Se eu demorar um pouquinho a responder, porque eu estou com um retorno aqui para ver se o áudio tá bom, certo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Tela cheia para vocês entenderem melhor. Melhor. Concordância nominal, regras essenciais. Quem pode me dizer aí o que é concordância nominal? Complicado, né? Mas calma, que tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, tá tudo bem, ok? Vocês vão entender isso de boa. Então vamos lá. Olha só, se liguem nessa situação aqui. Deixa eu mudar aqui a rede Wi-Fi. Vai ficar melhor. Vai ficar bem melhor. Ok? Foi. Olha só, concordância nominal é o seguinte: substantivos, adjetivos, pronomes e numerais precisam concordar um com o outro, tá? Então, a verdade é a seguinte: o substantivo e os artigos, adjetivos, pronomes numerais precisam estar com o mesmo gênero, com o mesmo número, certo? E o mesmo grau. Essa que é a realidade. Então, vamos lá. O que ele fala aqui, ó? Concordância nominal é o mecanismo sintático que garante a harmonia entre o substantivo e as palavras que o acompanham. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Ok? Então, adjetivos, artigos, pronomes e numerais precisam concordar com quem? Com esse carinha aqui, com o substantivo. O princípio básico é que esses termos devem se adaptar ao gênero, ou seja, masculino e feminino, certo? Então, se o substantivo é masculino, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral precisa estar concordando com ele também, tá? Se eu tenho um substantivo masculino, os adjetivos, artigos, pronomes e numerais precisam ser masculinos também. Se o substantivo é feminino, os artigos, adjetivos, pronomes e numerais também precisam ter esse mesmo gênero, tá? E número também, singular ou plural. Então, olha só o exemplo aqui embaixo. Estas três obras maravilhosas. Então, olha só. Qual é o substantivo que eu tenho aqui? Vamos lá, deixa eu tirar aqui para ficar melhor. Vocês entenderem. Vamos lá. Substantivo é obras, tá? A palavra estas, a palavra três, a palavra maravilhosas precisam concordar com quem? Com o substantivo obras, filhote. Então, a palavra obras é feminina ou masculina? Feminina. O número é singular ou plural? Plural. Então, eu preciso que os substantivos, ou melhor, perdão, eu preciso que os pronomes, os numerais, os... Ih, deu ruim. Deu ruim! Vai passar pomada na bunda de criança. O que foi, bebê?
Peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Ai do céu. Voltemos! Voltemos! Olha só. Voltando aqui, ó. Substantivo obras, masculino, feminino, plural. Então, o pronome estas, que é pronome demonstrativo, o numeral três, o adjetivo maravilhosas, precisam estar nesse mesmo gênero e no mesmo número. Feminino, plural. Ok? Muito bem. Vamos lá. Substantivo e adjetivo. Regra geral. Deixa eu colocar aqui. Muito. Oi, 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 foi demais. Foi demais. Ok. Regra geral diz que o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Já falamos isso, né? Então, olha só. Que pintura bonita. Bem, qual adjetivo, melhor, qual é o substantivo que eu tenho aqui? Substantivo, pintura, certo? Como eu estou olhando para o lado aqui, que eu estou sendo julgado, tá bom? Não vou falar por quem não. Substantivo pintura, feminino, singular. O substantivo precisa de um adjetivo com o mesmo gênero e o mesmo número. Então, a palavra bonita vai se encaixar aqui, ok? Com o substantivo pintura sendo aí acompanhado por ele, por essa palavra, a palavra bonita, ok? Agora, olha só. As frutas estão o quê? Deliciosas. As frutas, substantivo, feminino o quê? Plural. Estão deliciosas. Adjetivo feminino, plural também. Tá? Então, pela regra geral, como a gente já falou, o adjetivo concorda com gênero e número com o substantivo a que se refere. Tem substantivo feminino singular. Adjetivo feminino singular. Se eu tenho substantivo masculino plural, então o adjetivo também será masculino plural, ok? Só que aí eu tenho algumas regras específicas que eu preciso me ligar. Então, o que seria? Quando o adjetivo vem, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Quando o adjetivo vem antes de vários substantivos, ele deve concordar apenas com o substantivo que está mais próximo. Então, se eu tenho um adjetivo antes de dois substantivos de gêneros diferentes, ele vai concordar com o substantivo, com o gênero, com o número do substantivo que está mais próximo dele, aquele que vem depois dele, tá? Então vamos lá. Que bonita pintura e poema. Olha aí. Bonita, feminino singular. Por quê? Porque ele se conecta com o substantivo pintura, que é feminino singular. Certo? Até aí tranquilo, né? Agora vamos ver o contrário. Se eu colocasse primeiro poema e depois pintura, como é que ia ficar o meu adjetivo? Ele ia para o masculino. Por quê? O substantivo poema é um substantivo masculino, singular. Então, o meu adjetivo também vai seguir essa mesma onda aí. Masculino, singular. Belezinha? Vamos lá. Agora, nomes próprios. Nomes. Leia substantivo e títulos. Vamos lá. Diferentemente da regra geral de proximidade, quando os substantivos são nomes próprios, ou seja, nome de pessoa, cidade, estado, país, instituições, organizações, o adjetivo deve obrigatoriamente flexionar para o plural. Olha aqui o exemplo do lado.
os grandes, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Ou seja, dois substantivos próprios. O que vai acontecer? Adjetivo grande foi para o plural. Grandes. Os grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Ok? Agora vamos lá. Se eu tivesse. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui é outra explicação. As encantadoras Clarice e Cecília Meirelles. Tenho dois substantivos próprios aqui. Sim ou não? Cecília Meirelles. Então, eu vou também colocar o meu adjetivo no plural. Ok? Mesmo referindo-se a indivíduos distintos, a importância dos nomes próprios exige a flexão plural do adjetivo para o quê? Englobar todos os elementos da lista. Então, por isso que aqui eu estou colocando os adjetivos no plural, porque eu estou falando dos dois. Tem que falar dos dois. Indicando que a característica se aplica a cada um deles. Ok? Então, tem que englobar falando dos dois. Concordância dativa. O que quer dizer isso? Misericórdia de comer. É uma tragédia? Calma, 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 garotinho. Você vai entender. Quando o adjetivo posicionado depois. Estou apagando aqui porque eu ia. Era outra aula, mas. Enfim. Depois de múltiplos substantivos, de vários substantivos, concorda exclusivamente com o substantivo mais próximo a ele. Exclusivamente. Cuidado com essa palavra. Exclusivamente. Cuidado, tá? Então ele não muda nessa regra. Não vai mudar. Com o substantivo mais próximo a ele. Esta é uma opção válida que oferece flexibilidade para parará. Por exemplo, olha só. Que pintura, primeiro substantivo que eu tenho aqui, e poema bonito. Ou seja, o que quer dizer isso? Eu tenho substantivos de gêneros diferentes, tá certo? Agora, o adjetivo vem depois. Então, o que acontece? Ele vai concordar com o gênero e número do mais próximo a ele. Então, por que eu estou colocando bonito? Porque poema é um substantivo masculino. Então, que pintura e poema bonito. Ou, que pintura, ou melhor, que poema e pintura bonita. Se eu colocasse poema primeiro e depois pintura, o adjetivo ia para o feminino, ok? Agora vamos lá, vamos para a concordância gramatical. Nesta opção, o adjetivo concorda com a totalidade dos substantivos, indo para o plural. Se os substantivos forem de gêneros diferentes, prevalece o gênero masculino. Ah, mas isso aí é preconceito. Não, não é preconceito. É a regra. Se eu tenho um substantivo masculino e feminino, o adjetivo masculino vai falar dos dois. Ah, mas. Essa é a regra. É a regra, ok? Que pintura e poema bonitos. Pintura feminino, poema masculino. Que poema e pintura bonitos. Poema masculino, pintura feminino. Vai continuar com o adjetivo no masculino, porque vai falar dos dois. Regra específica, não tem como mudar. Ok? Agora, se eu tenho um único substantivo caracterizado por dois ou mais adjetivos, eu tenho duas construções possíveis. Então, olha só. Eu posso colocar um artigo antes de cada adjetivo. Olha só o exemplo aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aí. Adoro a comida italiana e a chinesa. Tem o artigo a aqui. Tem o artigo a aqui. Ok? Vou deixar o quê? Espera aí. Vou colocar um artigo.
Beleza? Vou colocar um artigo aqui, certinho. O substantivo comida não vai mudar. Vou deixar ele no singular. Eu vou colocar um artigo antes e depois dos adjetivos aqui. E antes do substantivo comida. Agora, substantivo e artigo no plural. Como é que eu faço? Quando eu não quero repetir o artigo A, basta que eu pegue o primeiro artigo A e coloque no plural. Ok. Adoro as comidas. Substantivo. O quê? Italiana e chinesa. Tá certo? Adoro as comidas italiana e chinesa. Ok? Então, se eu tenho um substantivo e, desculpa aí, o sono, e vários adjetivos, eu posso colocar um artigo antes do substantivo e depois, e antes, melhor dizendo, do último adjetivo. Ou, se eu quero colocar um só, vou colocar o artigo no plural. Adoro as comidas italiana e chinesa. Amo os povos indiano e brasileiro. Agora, amo o povo indiano e o brasileiro. E o brasileiro. Ok? É assim que eu faço. Se eu tenho um substantivo e vários adjetivos. Concordância com números ordinais. E aí? O que eu vou fazer na minha vida? Números ordinais, lembre que são o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, vigésimo, enfim. Quando eu tenho os números ordinais antes do, antes do substantivo, antes do substantivo, o substantivo pode flexionar-se para o plural ou não, tá? Então, se eu tenho numeral ordinal antes do substantivo, igual aqui, ó, segunda e terceira, bem antes da palavra casa, certo? Eu posso flexionar no singular ou no plural. Tanto faz, tá? Nesse caso aqui, se eu tenho os ordinais antes, posso colocar o substantivo plural ou singular. Depende do que eu quero. Agora, se eu tenho ordinais depois, o que ele fala aqui? Se os numerais ordinais vêm depois do substantivo, este deve obrigatoriamente estar no plural. Aí não tem jeito, filhão. Não há flexão opcional aqui. Exemplos: as casas, segunda e terceira. Os lugares, primeiro e segundo. Então, o substantivo casas, o substantivo os lugares, vem primeiro. Não há o que fazer. Ok? Agora isso aqui começa a ficar bem legal. Olha só. A palavra anexo. A palavra anexo, ela pode ser falada, escrita de duas maneiras. Se eu não coloco a preposição em, eu posso flexionar esse substantivo, perdão, esse adjetivo em feminino, masculino, singular, plural. Olha só. Segue, anexo o quê? O recibo. Deixa eu tirar essa bagunça aqui para você entender. Segue, anexo o recibo. Você concorda comigo que o substantivo recibo é masculino singular? Sim ou não? Com certeza. Então, o anexo também vai seguir essa mesma ordem. Recibo, masculino singular. Anexo também. Agora, ó, segue anexa o quê? A fatura. Fatura é feminino singular. Sim ou não? Sim. Então, anexa vai seguir essa mesma regra. Vai ser feminino singular. Porque ele se conecta com o substantivo fatura. Agora, seguem anexos os boletos. Masculino plural. Por quê? Substantivo boletos, masculino plural também. Então, a palavra anexo também vai seguir essa regra. Agora, se eu tenho a preposição em,
vai virar uma locução adverbial. O que é locução adverbial? Quando eu tenho duas palavras que têm o sentido de advérbio, eles completam o sentido de um verbo, sendo que eles não são advérbios. Em é preposição, anexo é o quê? Adjetivo. Mas nesse caso, quando junta um e outro, vai ter a função, o papel de locução adverbial. Vai ter o papel de advérbio, né? E por isso é invariável. Sempre permanece no gênero singular e o quê? Masculino. Independentemente, olha essa palavrinha aqui, ó, muito perigosa, do gênero ou número do item anexado. Vamos lá. Vou apagar aqui. Foi. Segue o quê? Em anexo. O quê? O recibo. Segue em anexo. O quê? A fatura. Segue em anexo o quê? Os boletos. Então, cuidado ao mandar um e-mail para alguém e vai escrever a palavra em anexo. Cuidado, tá? Vou colocar preposição em. Então, não vai variar. Ah, segue em anexos os boletos. Tá errado. Tá errado. Segue em anexo. Ok? Se ligue nisso para você não o quê? Errar. Segue em anexo o recibo, segue em anexo, segue em anexo a fatura, segue em anexo os boletos. Belezinha? Então vamos continuar aqui só um minutinho.
Vamos lá! Voltei! Voltei! Olha só. Estão vendo aí, né? Segue em anexo os boletos. Não vai mudar nada. Certo? Vamos para o próximo. Não perder tempo, não. Bastante. Olha só. Bastante pode variar. Que isso, professor? Pode. Olha só. Se bastante for usado como adjetivo, quando a palavra bastante refere-se a um substantivo, ela funciona como adjetivo. E, portanto, é variável. Ou seja, concorda em número com o substantivo que acompanha. Exemplo: recebemos, verbo, bastantes telefonemas. Ok? Então, ele se conecta aqui com o substantivo telefonemas. Vou dar mais umzinho aqui para você. Ficou melhor, né? Recebemos bastantes telefonemas. Telefonemas, telefonemas é um substantivo, que significa é a mesma coisa que eu dissesse muitos telefonemas, ok? Então, nesse caso, bastante vai variar. Agora, bastante pode ser um advérbio. Nesse caso, ele é invariável, tá? Como é que eu sei? Se bastante atua intensificando um adjetivo, verbo ou outro advérbio, ele funciona como advérbio, é invariável. Exemplo, eles cantam bastante bem. No caso aqui, deixa eu até apagar aqui, porque isso aqui seria azul. Eles cantam, verbo cantar. Como? Bastante bem. Não vai variar. Ah, mas é eles. Não. A palavra bastante está se conectando com o verbo. E quem faz esse papel? A classe de palavras advérbio, tá? Então se ligue nisso. Se o bastante ele se liga ao substantivo, vai variar. Bastantes telefonemas. Recebemos bastantes roupas. Recebemos bastantes beijos. Recebemos bastantes abraços. Vai variar. Agora, está se conectando ao verbo? Não varia. Vai continuar no singular, ok? Meio como adjetivo. Quando o meio indica o quê? Metade de algo. Ele é um adjetivo e deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Acredito que vocês já se ligaram que quando fala de adjetivo, ele tem que concordar com gênero e número com o substantivo, certo? Essa é a única obrigação da vida dele. A única obrigação da vida do adjetivo é essa. Exemplo. Tomou meia xícara de leite. Por quê? Xícara é um substantivo feminino singular. Então, ele vai concordar também dessa maneira. Ok? E se tivesse aqui copo? Como é que ia ficar? Tomou meio copo de leite. A palavra xícara é feminino. Então, tem que colocar meio em feminino. Vai virar meia. Tá? Cuidado com a palavra meio como advérbio, tá? Aí é outra história. Estou meio triste. Estou meio feliz. Ok? Ah, eu estou. Vamos imaginar se fosse uma mulher falando. Ah, estou meia cansada. Ah, tá cansada da metade da cintura para cima? Existe isso, pô. Eu estou meio cansada. Estou meio triste. Mas esse não é o caso. Aqui é meio como adjetivo, tá? Então ele vai variar sim. Tomou meia xícara de leite. Tomou meio copo de café. Tomou meia colher de brigadeiro. Coisa que eu gosto de fazer, né? Comer brigadeiro. Coisa boa. Enfim, vamos lá. Chega de falar de comida, né? Aí, ó, falou agora meio como advérbio. Invariável. Olha lá. Ela está meio maluca. Ah, normal nos dias de hoje, né? Um monte de gente maluca. Ela está meio maluca.
Ah, ela está meia maluca. Ué, ela é metade maluca. Ela é metade maluca, metade certa da cabeça. Não existe, pô. Ou a pessoa é doida, tipo o CAPS, ou ela é um pouco normal, tá? Então, não existe assim, meia maluca, meia maluca pela metade. Não, ok? Eita, vamos lá. Então, ela está meio maluca, que significa um pouco maluca. Funciona como advérbio invariável. Por quê? Intensifica um adjetivo ou um verbo, principalmente verbo, tá? Porque essa palavra meio está se conectando com esse verbo aqui, verbo estar. Aqui ele dá uma dica, né? Para facilitar, tente substituir bastante por muito e meio por um pouco. Se muito, variar para muitos ou muitas, então bastante também deve variar. Então, a gente pode fazer isso, ó, no outro slide, né? A gente voltar aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Recebemos. Vou aumentar aqui. Recebemos o quê? Muitos telefonemas. Pode variar. Ok? Vai variar. Agora, ela está é, um pouco maluca. Meio maluca. Só dá para variar assim. Então, não muda. Ok? Ah, e se fosse elas? Elas estão. Como é que vai ficar? Elas estão meios malucas. Não. Elas estão meio malucas. Não muda, tá? Menos, sempre variável. Ah, seja menos. Seja menos coisa nenhuma. Isso é meme de internet. É menos, menos alunos, menos alunas, menos dinheiro, menos neurônios funcionando na cabeça. Cabeça de professor. Menos neurônios na cabeça e menos dinheiro na conta. Proibido e proibida. Vai variar. Olha só. Sem determinante. Quando não há um determinante, artigo ou pronome, acompanhando o substantivo, o adjetivo permanece invariável, mantendo seu sentido genérico. Então, olha só. É proibida a entrada. Eu tenho um artigo aqui? Não, eu tenho. Verbo, proibido é adjetivo, entrada é substantivo. Eu não tenho. Eu não tenho artigo, eu não tenho um pronome acompanhando o substantivo. E qual é o substantivo que eu tenho aqui? Entrada, tá? É proibida a entrada. Verdura é bom. Cadê o artigo aqui? Não tem. Pronome também não tem. O bom continua sendo bom. Certo? Paciência é necessário. Oh, eu que eu digo. Paciência é necessário. Ah, mas a palavra paciência é feminina. Sim. Mas cadê o artigo aqui? Cadê o pronome? Não tem. Agora, vamos colocar artigo? Olha só. É proibida a entrada. Por que mudou? Coloquei esse artigo aqui. Coisa que não tinha aqui. Olha lá. Cadê o A aqui? Não tem. É proibido entrada. Coloquei o artigo. Tcharam! É proibida entrada. Belezinha? A verdura é boa. Ah, artigo. Agora sim. O adjetivo boa vai concordar com o substantivo e vai concordar com quem? Com o artigo. A paciência é necessária. Variou, variou, variou. Ok? Então se liga nisso. As palavras boa, necessária, proibida, quando eu tenho artigo, quando eu tenho um pronome, varia. Se eu não tenho, elas continuam no sentido, no gênero masculino. Agora vamos lá. Escolha a alternativa que apresenta erros de concordância nominal. Vamos fazer aí esses exercícios juntos. Vamos lá. Apresenta erro, olha só. Cuidado. Cuidado ao ler.
Preste atenção. Apresentar erro. Ou seja, aqui eu tenho A, B, C e D, não é? Eu tenho o quê? 3 certas e uma errada. Cuidado. Vamos lá. Compramos bastantes livros na feira literária. A regra do bastante fala o quê para mim? Vamos voltar? Cadê? Aqui, ó. Bastantes livros. Bastantes livros. Ok? Isso aqui não tá legal. Deixa eu ver. Agora tá melhor. Beleza. Ó. Não tem o mesmo sentido aqui? Do bastante telefonemas? Eu posso substituir o bastantes pelo muitos. Vê se não vai se encaixar. Opa. Aí já quase falei, mostrei a certa aqui, né? Compramos bastantes livros, compramos muitos livros. Tá certo. Não tá errado. B. Seguem anexos os documentos da partilha. Posso variar o anexo ou não? Posso. O que a minha regra fala? Cadê? Aqui. Não tem a preposição em. A preposição em. Pode variar. Por que ele varia aqui? Documentos. Seguem anexos. O quê? Os documentos. Pode variar. É proibida entrada de pessoas estranhas. O que a regra me fala? Eu tenho que ter um artigo aqui. É isso que acontece aqui? Não. Então, certo seria: é proibido entrada. Vamos ver se é essa mesmo. Vamos ver a D. Elas ficaram meio decepcionadas com a nota. Tá certo, sim ou não? Tá certo. Tá certo. Por quê? Meio decepcionadas. Um pouco decepcionadas. É a mesma coisa aqui, ó. Ela está meio maluca. Ela está um pouco maluca. Então, qual é a alternativa que eu tenho que marcar? Letra C. Ok? Essa aqui está errada. Beleza? Vamos para a próxima. Preencha a lacuna. As faturas seguem. Oi? As faturas seguem o quê? E aí? Anexo, anexas. Qual certo seria? Anexas. É ou não é? Por quê? Eu não tenho a preposição aqui. E ele tem que se ligar ao substantivo faturas. Ele tem que se ligar. Como aqui não tem a preposição em, vou variar em feminino plural. Faturas feminino plural, anexas feminino plural. Beleza? Elas estão o quê? Meio, meia, cansadas da viagem. E aí? Elas estão meio, um pouco cansadas. Elas não estão meia cansadas. Elas não estão cansadas da cintura para cima ou da cintura para baixo. Não existe. É necessário, necessária. E aí? É o quê? Necessário. Tem um artigo aqui antes do substantivo cautela? Não tenho. Então, é necessário cautela. Necessário não vai para o feminino. Beleza? Então, concluímos aqui essa querida aula a respeito de concordância nominais. Concordâncias nominais. Belezinha? Até a próxima.